Tribunal Regional Eleitoral do Paraná formou maioria essa semana para rejeitar o pedido de cassação do senador Sérgio Moro por suposto abuso de poder econômico e Caixa 2 nas eleições de 2022, que não foram cometidos, segundo decidiu a Justiça Eleitoral do Paraná. Essa decisão, ela não é final, ela está encerrada, a discussão está encerrada na Justiça Paranaense, mas há recurso possível ainda para o Tribunal Superior Eleitoral. E a gente vai falar um pouquinho sobre os desdobramentos desse processo. Para isso, convidamos para conversar com vocês o Silvio Salata, que é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Silvio, muito bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia, Soraya. Eu quero cumprimentar toda a audiência da Jovem Pan, o Jornal da Manhã, e vamos debater algo voltado a esse assunto da mídia que vem sendo muito comentado sobre a cassação do senador Moro. Silvio, algo que a gente ouviu muito durante essa semana aqui é que pré-campanha não tem regra. Você tem regra muito bem definida para o período de campanha propriamente dito, que ficou inclusive menor agora diante da última reforma na legislação feita, mas que esse período de pré-campanha é um período subjetivo, em que gastos são subjetivos. É isso mesmo na sua avaliação, Silvio? É difícil identificar o que é pré-campanha, o que é gasto na pré-campanha, como é gasto na pré-campanha, em contrapartida, no período de campanha, isso é tudo muito rigoroso, às vezes rigoroso até demais? A lei que prevê a redação da prática de abusos do poder econômico, abusos do poder de autoridade, ou do poder político, ou abuso, ou uso dos veículos de comunicação social, ela não prevê especificamente, como você disse, né? Ela tem um aspecto subjetivo, sobretudo agora nesse período de pré-campanha, que não tem uma metodologia, mas que fica facultado às partes, né, debaterem a questão do abuso do poder econômico. É evidentemente que o poder econômico é caracterizado pelo uso abusivo de recursos financeiros, né? E que esse abuso ele tenha um reflexo, né, na campanha eleitoral e que venha prejudicar, trazer prejuízo aos demais participantes do pleito, né, do certame eleitoral, bem como haja um desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio afete a legitimidade e a lisura das eleições. Agora, Silvio, a gente sabe que, apesar da vitória, né, de Moro no TRE do Paraná, o mandato dele ainda continua ameaçado. Que peso tem o resultado do TRE agora para as decisões, então, dos ministros do TSE? Soraya, veja, esse resultado do Tribunal do Paraná, ele poderá ficar submetido à apreciação de um recurso que poderá ser impetrado lá no Tribunal do Paraná, que será levado à apreciação do Tribunal Superior Eleitoral, que no enfoque dos requisitos, no enfoque dos pressupostos, das exigências da lei sobre a configuração da prática do abuso do poder econômico, a sentença, a decisão regional do Paraná poderá ser revista pela Corte Superior Eleitoral. Convido para participar desse nosso bate-papo o nosso comentarista Roberto Mota. Ele também vai te fazer uma pergunta. Mota. Doutor, bom dia. Bom dia. De acordo com os votos dados pelos desembargadores do TRE, de acordo com os números que foram levantados, parece que Sérgio Moro teria gasto na pré-campanha aproximadamente 24% do valor que é o teto para gastos de campanha para senador. E eu escuto dizer que há jurisprudência dizendo que os gastos de pré-campanha não poderiam ser maiores do que aproximadamente 10% desse teto. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Veja, essa questão de fixação
de valores, ela não é uma fixação ordenada na lei. Tem que haver uma análise se houve o gasto abusivo, né? Se as despesas que foram comprometidas nessa pré-campanha, se ela refletiu dentro da campanha propriamente dito, e como eu havia falado, se houve, né, um prejuízo aos demais participantes do processo eleitoral e também na lisura das eleições. O que acontece, Roberto, é que, na verdade, a grande análise que se tem que fazer sobre a vertente da prática do abuso do poder econômico é saber se esses gastos eles envolveram uma gravidade contra a lei, né? Se houve realmente o gasto e esses gastos são tão graves que refletiram no processo eleitoral. A princípio não existe, isso é realmente, como o Colombo disse, é um aspecto subjetivo, não existe uma objetividade precisa para fazer essa análise. Evidentemente que o senador, o candidato Moro, ele teve realmente despesas que fogem um pouco desse trivial da pré-campanha. Então, isso foi analisado no Tribunal Regional Eleitoral. O voto do relator, o voto extenso, concluiu pela inexistência da prática do abuso, e o voto divergente, acompanhado por outro integrante da Corte, relatou, numa extensão também não menor do que o voto do relator, as configurações da prática do abuso do poder econômico com essas despesas havidas na pré-campanha do candidato Moro. Silvio, a discussão se dá em torno dos gastos da pré-campanha de Sérgio Moro quando ele era pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Grosso modo, isso teria dado a ele vantagem quando ele, não conseguindo se viabilizar pré-candidato à presidência da República, vai concorrer ao Senado no Paraná. A discussão se deu em torno de em que medida essa pré-campanha nacional fez que ele largasse como se fosse uma corrida 1 quilômetro à frente dos seus adversários. A política não é algo concreto, não é algo matemático, não é alguém pode tentar, por exemplo, nessa eleição agora de outubro, se viabilizar candidato a prefeito ou a prefeita. E na medida em que a pré-campanha corre, as circunstâncias mudam, o partido faz uma aliança com um outro partido, uma aliança até então inesperada, e aquela campanha à prefeitura não se mostra viável. E aquele candidato ou aquela candidata dizem o seguinte: bom, então eu vou me lançar candidato a vereador ou a vereadora. Não é um risco punir como má intenção algo que não é lógico? A política não é lógica. Você pode tentar alguma coisa, dar com a cara no muro e procurar um outro caminho nesse labirinto, e encontrar nesse outro caminho uma saída. Não é um risco tentar botar uma regra para algo que não é necessariamente exato, matemático? Rafael, eu vejo numa ótica, principalmente, quanto ao desenvolvimento da pré-campanha de Sérgio Moro a presidente da República, porque ele teve efetivamente uma exposição midiática muito grande. Ele percorreu o Brasil todo. Isso daí certamente afetou ou refletiu no cenário no estado do Paraná, que é o estado de origem do candidato. O que nós também devemos analisar é que, quando ele desistiu dessa candidatura de presidente da República e resolveu optar pela candidatura a senador pelo estado de São Paulo, inicialmente, e de que ele teve aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
o indeferimento por questões, o indeferimento do registro do seu domicílio eleitoral, evidentemente que houve novamente uma grande exposição. E tudo isso demandou a mobilização dele, candidato, e da sua equipe, da sua assessoria, recursos financeiros. Evidentemente, eu ouvi na declaração do voto, tanto do relator como do voto divergente, de que houve pagamento de despesas com assessoria de comunicação social. Então, esse aspecto que eu acredito que será o ponto fulcral na análise do possível recurso especial que será impetrado à apreciação do Tribunal Superior Eleitoral. Eu quero dizer que a verdade é que nesse período de pré-campanha até o registro do candidato lá no estado do Paraná, quando ele teve aqui indeferido o seu domicílio eleitoral, Sérgio Moro ficou exposto, não é? E houve pagamento aí, eu quero fazer esse pequeno reparo, houve pagamento de despesas com assessoria de comunicação social. Então, isso daí pode compor uma análise lá no Tribunal Superior, né, sobre a questão desses gastos. E se isso teve reflexo, né? A gravidade, houve uma gravidade. Se nós fizermos uma análise mais detalhada sobre essa questão, em campanha eleitoral, sobre agora, principalmente com as restrições da pré-campanha, né, mas que tem lá alguma coisa regulamentada pela lei, poderíamos entender de que essa candidatura, a divulgação dessa candidatura, houve realmente uma exposição muito grande, né, muito favorável ao candidato Sérgio Moro. Muito bem. Silvio Salata, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Nós conversamos com o Silvio Salata, que é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. Muito obrigado e até a próxima. Bom final de semana. Bom dia a todos. Obrigado pela atenção.